Fala, galera! Aposte com seus amigos no melhor e mais fácil site para se apostar. Na Green Run, a cada amigo que você indicar, você ganha R$10 para apostar e pode convidar até 6 dos seus amigos para participar. Link na descrição. Agora, em relação a isso, queria que você falasse, eu já perguntei, vou perguntar para você também, o jogador que enche o saco, mas assim, que você falasse um outro lado, cara, um jogador que assim, sempre que você apitou o jogo dele, e de preferência alguém, um famoso, assim, um cara que é legal. Mostrou mano. um lado contrário, né? Um cara que... Um jogador que eu nunca vou esquecer dele é o Renato, que jogou no Santos. Renatinho, né? Botafogo, camisa Santos, 8. Né? Cara, Sevilha. um cara incrível. Assim, de toda vez que eu apitei jogo, assim, sempre deu apoio, sempre sabia dialogar, conversar. Não existe que você não pode conversar com o árbitro, dialogar com o árbitro. Mas ele vinha de forma educada. Cara, que legal perguntava, né, dava apoio. Se um jogador viesse reclamando de forma excessiva, ele ia lá, controlava essa pessoa. Então foi assim, um cara muito exemplar que eu pego assim. Na verdade, 90% são dessa forma, entendeu? Sabe se comportar. Mas é legal você falar um específico, o Renato, que pra mim, elegante, né? O cara elegante até pra jogar. Educado, né? Sabia conversar. O Paulo André também, que jogou no André. Atlético Paranaense, Corinthians. Agora é dirigente do Cruzeiro. Né? Ele é um cara que sabia dialogar, sabia conversar, entendeu? Eu acho que tem que existir essa educação. Até o Donato que falou aí. O meu comportamento dentro de campo sempre foi dessa maneira, entendeu? Porque eu acho que eu tô tratando com um ser humano ali. Eu não preciso ser autoritário, ser sem educação para tratar com as pessoas. Às vezes o silêncio é a melhor resposta para algum tipo de problema, né? E a partir do momento que eu sou agressivo com uma pessoa, passo do limite, eu dou o direito dela passar o limite comigo. Já aconteceu de eu gritar com um jogador, ele gritar comigo e o que eu ia poder fazer. Eu dei abertura para isso. Então, acho que a educação em qualquer lugar, o diálogo sadio em qualquer lugar é a melhor solução. Claro que às vezes você tem que... Às vezes o jogador tá tão descontrolado, passando o limite, que você tem que se impor, às vezes, com ele, para trazer ele pra realidade. Depois você chega e conversa e tem um diálogo sadio com ele, né? Renato um dia vem aqui, é um cara também que eu admiro pra caramba. E joga de terno, elegante. Sim. Que maneiro saber que ele também, né, no trato. Pra mim era exemplar. O Renato que falou numa entrevista que a época que ele tava no Botafogo, então ele já vinha na carreira já há um tempo lá. Tem desde a base que eu não como um cheeseburger. Pra se preparar. O cara tão disciplinado, assim, né? Cara também, assim, que recentemente eu já apitei jogo dele, é Zé Roberto, que jogava no Palmeiras. Zé Roberto. Cara, é um cara, assim... Isso aí também, espetacular. De conversar, de tratar. Mesmo, educado, entendeu? Um cara super inteligente. E eu tenho uma história, assim, dessa questão de tratamento muito interessante comigo com o Tite. Treinador. Então vamos lá. Cara, pra mim foi assim, ficou marcado na minha carreira e eu fico muito feliz desse comportamento que eu tive com ele. Eu tava apitando Corinthians e não lembro qual era outra equipe. Eu sei que o Renato Augusto fez uma falta em frente ao banco e ele tava em pé e eu dei um cartão amarelo pro Renato. Ele enlouqueceu. Ele pegou, enlouqueceu, eu olhei pra ele e foi lá e sentou no banco. Eu falei, não posso passar dele. Eu falei assim, por favor, quero falar com o senhor. Ele comigo, falei, com o senhor poderia vir aqui? Aí ele veio. Eu falei assim, o senhor tem todo o direito de não concordar com as minhas marcações, eu até entendo. Mas eu preciso que você, como um treinador de grande classe, de grande expressão, tenha um comportamento adequado para ser exemplo para as pessoas e para os seus jogadores. Por favor, não comporte dessa forma, porque infelizmente, se o senhor continuar comportando assim, eu vou ter que retirar o senhor do jogo. E eu não gostaria disso. Caramba, você falou assim pra ele? Aí ele, ok, beleza, não falou mais nada. Na hora da entrevista, ele falou de mim, entendeu? Aí depois, num outro jogo, eu fui fazer quarto ato do jogo do Corinthians, na época ele era treinador. Ele pediu para chamar o delegado da arbitragem, o dirigente da arbitragem, estava ali Pena Júnior, que era o nosso vice-presidente na época, e ele falou assim, queria parabenizar o Igor pelo comportamento dele. E ele me deu uma lição de o que é educação de um árbitro tratar comigo. E todo lugar que ele me vê, ele me cumprimenta, me abraça. Uma vez eu tenho um amistoso da seleção brasileira sub-20 lá na Granja Comari e ele estava lá sentado no banco assistindo a seleção. Acabou o jogo, ele não cumprimentou ninguém. Ele veio, desceu, foi lá, me abraçou, me cumprimentou. Cara, tanto que eu coloquei agora... entrou na mente dele. Eu coloquei recentemente no meu Instagram uma foto minha com ele desejando boa sorte aí pra seleção, essas coisas. E depois, um dia eu trabalhei na Copa América e foi jogar Brasil e Argentina no Mineirão. E eu tava lá trabalhando, mexendo com a arbitragem, tomando conta do vestiário.
Aí a seleção brasileira entrou, ele me viu. Ele saiu lá, passou, foi lá, me cumprimentou, me abraçou, deu um abraço, perguntou como é que eu tá. Toda vez que ele me vê onde ele tá, ele faz questão de ir lá me cumprimentar. Aí você deu uma lição pra ele. Eu acho que a educação, cara, mesmo num esporte tão, às vezes, tão intenso, acho que a educação cabe, entendeu? Então ficou muito marcado pra mim essa história minha com o Tite. E desejando a ele, a seleção brasileira, sucesso, queremos que traga o Penta. O Hexa. Desculpa. Traga o Hexa. E que ele tenha uma condução extraordinária lá, porque conduzir uma seleção, uma nação, numa competição dessa não é fácil, né? Em 2 ciclos de Mundial. Acho que história legal, assim. Adenor Bach. Na hora da forma que você falou, eu acho, ele sentiu, né? Porque, assim, geralmente... Que imbecil eu tô sendo, assim. Não, porque geralmente as pessoas acham que o árbitro vai ser agressivo, vai chegar gritando, berrando. Alguns fazem isso. E é um comportamento que a comissão hoje está tentando eliminar completamente, extirpar, porque não faz parte, né? Lógico. Agora...